Vamos terminar a última das etapas, antes dos exercícios, essa parte de divisão de um segmento. Só para vocês entenderem o que eu estou querendo dizer com isso, pensa que eu tenho 3 pontos, ok? A, B e C. A e B já são pontos que estavam lá, ou seja, o C é um ponto novo, eu estou colocando o C. Quando eu coloco o C, eu divido esse segmento AB, ok? Que é o tudão aqui, em 2 partes, certo? Digamos que tem uma parte que tenha tamanho P e uma parte que tenha tamanho Q, ok? Então, digamos, se era 10, eu posso dividir 2 para um lado e 8 para o outro. Né? Ou se era 15, eu posso dividir em, sei lá, 7 para um lado, 8 para o outro, entende? Eu dividi o segmento em 2 partes. Tem como eu determinar o valor das coordenadas de C só sabendo as coordenadas de A e B e a razão em que esse segmento foi dividido? Sim, tem como. Claro, eu já até coloquei uma fórmula para você aqui, ok? Mas eu acho que vale a pena a gente falar um pouquinho sobre, ok? Até porque a gente pode usar vetor também, isso pode clarear um pouco a tua mente, tá certo? Pessoal, é o seguinte, o que eu quero mostrar para vocês é o seguinte, olha só. O vetor AC, ok? Ele é paralelo ao vetor CB. Todo mundo de acordo com isso? Eles são paralelos, né? Eles estão na mesma reta. Só que mais do que paralelos, eu posso dizer o seguinte, é que o vetor AC está para um tamanho P, assim como o vetor CB está para um tamanho Q. Todo mundo está de acordo? Ok. O que mais eu sei? Eu sei que AC, esse vetor aqui, AC, eu posso escrever como sendo C menos A. Então, C menos A sobre P. O que é esse C aqui maiúsculo? O que é esse A maiúsculo? É um ponto, certo? É um ponto que representa as coordenadas do ponto C, ok? Ah, mas isso não é um vetor? Poderia também ser visto como um vetor. Não quero confundir vocês. Quero que vocês considerem sempre que um vetor ele é uma diferença entre pontos, ok? Entre coordenadas de pontos, ok? Existe uma complexidade muito grande sobre o que é isso, que na verdade eu poderia ver esse C e esse A como vetores, mas vamos tratar como ponto para não confundir. Eu poderia fazer também aqui B menos C sobre Q. Bom, fazendo essa multiplicação aqui, eu teria CQ menos AQ igual a BP menos CP, ok? Repara que o C é o único ponto que está aí, aparece 2 vezes. Então, se eu passar esse CP para o lado esquerdo e passar esse menos AQ para o lado direito, eu chego numa fórmula, né? O C, as coordenadas de C podem ser vistas como Q vezes A mais P vezes B sobre P mais Q. Tá certo? Entenderam a ideia? Então eu consigo definir as coordenadas de C, que é essa fórmula que está aqui, só que demonstrada para vocês. Tudo bem? Entenderam mais ou menos a ideia? Isso é divisão de um segmento, né? Divisão proporcional dos segmentos, ok? Eu vou apagar e vou falar de mais uma coisa que eu não tinha pensado em falar, mas eu vou dar de bônus para vocês, que nem faz tanto sentido falar, mas eu vou dar esse bônus para vocês aqui. Seguinte, é um caso meio que particular, né? Se na verdade esse ponto C é dividir na razão de 1 para 1, ou seja, se esse ponto C tivesse aqui, vou até riscar ele daqui, ou seja, ele divide aqui, né? Aqui o tamanho vale K, aqui o tamanho vale K. Ele dividiu certamente, né, um pouquinho para cada lado. Então, como é que ficaria essa fórmula? K vezes A mais K vezes B sobre K mais K. Certo? Então, colocando K em evidência em cima e embaixo, daria o quê? A mais B sobre 2, que é a relação do ponto médio, ok? Então, você conseguiu provar o ponto médio só na brincadeira aqui, tá certo? Mais uma coisa que também, dentro desse assunto, vou comentar com vocês, embora eu acredite que vocês já tenham esse feeling, que é o seguinte, e se eu quisesse pegar 2 pontos, um ponto A e um ponto B, e eu quero dividir esse tamanhozinho aqui em, sei lá, em 4 segmentos iguais, ok? Então, uma coisa que é importante de se falar, né, é que, digamos que essas coordenadas são 1 e 2, e essas coordenadas aqui são, sei lá, deixa eu ver, 5 e 10, tudo certo? Claro que você pode fazer isso, né? Você sabe que este ponto que eu estou chamando aqui de M1, então de A até M1, né? De M1 até B, você pode utilizar essa fórmula aqui, né? Você pode, ao invés de chamar de M1, chamar de C e usar essa fórmula. Olha como é que ficaria. M1 é igual a Q. O que é o Q? Nesse caso é o 3, né?
3 vezes A mais 1 vezes B sobre 3 mais 1. Então você conseguiria descobrir as coordenadas desse ponto M1. E faria a mesma coisa depois para esse ponto M2 e assim vai. Entendeu a ideia mais ou menos? Ok? Então eu acho que a gente consegue realmente fechar tudo que se propôs a fazer, tá? E a gente fica agora para pegar exercícios para a próxima semana, beleza? Beleza? Bom, é isso. Bom papiro para todos, bom descanso para quem for descansar e até a próxima.